integração da ideia panteísta, né? Da ideia politeísta, na verdade. Panteísta nós vamos analisar daqui a pouco, mas da ideia panteísta. Excetuando essas religiões, como eu falei, o monoteísmo, todas as religiões da pré-históricas até as mais novas, adotam crenças em deuses diversos. As religiões de integração são as mais antigas e suas crenças estão ligadas à terra. Aí você tem o totemismo e o animismo. O animismo, por exemplo, que acredita que todas as coisas têm ânima, né? Têm alma. Então eles adoram rios, adoram florestas, adoram seres inanimados, seres que na verdade não expressam nenhuma ação, mas que acreditam de alguma forma ter ali alguma alma, ter alguma vida. Então eles adoram esses seres como sendo representantes dos seus deuses e como sendo detentores de energias, né? Através dessas energias eles acreditam que podem controlar alguns aspectos da natureza. Então você tem aí o animismo e você tem o totemismo também, que é aquilo que faz de alguns seres, alguns animais, por exemplo, um totem ou um representante máximo da tribo, ou um ancestral. Então eles dizem que o seu ancestral reencarna naquele ser, então aquele ser torna-se totêmico, né? Torna-se um ser detentor de poder, detentor aí de governo sobre o destino daquela tribo ou daquele indivíduo. Então ele passa a adorar então aquele totem. Então temos aí as religiões de integração, né? O politeísmo de integração. São as mais antigas, as suas crenças estão ligadas à terra, à colheita, ao sustento do homem. Aí você tem Baal, Azerá, Astarote, por exemplo, aquelas religiões manifestadas aí entre os cananeus, mesopotâmicos, né? Entre esses povos do Oriente Médio. E os seus cultos tendem a integrar-se nos ritmos da natureza como meio de assegurar-lhes a sobrevivência. Em suma, os seus deuses são a própria natureza. As divindades são o Senhor dos animais, a Mãe da Terra, a Senhora das Águas, o Sol, a Lua. O homem primitivo sente que está em contínua comunicação com esses deuses. Os seus cultos são marcados por fumaça de incenso. Seu fumo, seja ele produzido por fogueira ou cachimbo, dá o sentido de enlevo espiritual. Essas crenças típicas do sul da Ásia eram comuns na Birmânia, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, povos siberianos, ameríndios, oceânicos, australianos, africanos, indígenas e brasileiros. Na sua origem, aqueles povos não tinham a noção de um Deus criador, mas achavam que sementes caíam do céu e davam origem às formas da vida. Então é uma forma de uma teologia básica, né, ligada àquilo que eles observam na natureza, ligada àquilo que eles observam no cosmos, né? Então eles partem daí para construir sua ideia acerca de deidade, né? Sua ideia acerca de mundo espiritual. Então está muito ligado aí às manifestações da própria natureza. Numa perfeita combinação entre os elementos mitológicos e históricos, entretanto, aqueles povos ainda espiritualizados criam que houvesse um mundo de espíritos que atuavam em todos os elementos da natureza, bem como nas esferas celestes. Entre aqueles espíritos haviam os bons e os maus. O espírito estava preso ao cérebro, de onde saía encarnando-se em outros seres vivos, animais, árvores ou mesmo em pedras. Os que morriam por assassinato, por qualquer forma desgraçada, tornavam-se fantasmas. Daí porque prestavam cultos aos antepassados mortos, a fim de apaziguá-los. Tais crenças e cultos não traziam nenhum tipo de edificação ou enlevo espiritual, mas garantiam certa tranquilidade aos constantes receios de que tais deuses lhes trouxessem aborrecimentos e sofrimentos. Daí você vê a base, por exemplo, para o surgimento de muitos mitos e o surgimento, por exemplo, de muitos rituais. Esses rituais, de certa forma, vão ser incorporados em outras expressões religiosas. Aí você tem, por exemplo, a presença aí. Você tem o cristianismo, a Bíblia Sagrada como revelação para o cristianismo, mas você tem certas tradições que vão sendo incorporadas ao cristianismo, como por exemplo, dentro de algumas alas do cristianismo, você tem o Natal sendo celebrado no dia 25 de dezembro, o que é algo totalmente incorreto, uma vez que, olhando numa análise arqueológica, histórica, você vê que não era possível que Cristo tenha nascido nessa data, por causa das evidências históricas que são presentes ali no texto, o fato dos pastores estarem acompanhando seus rebanhos ali externo, e nessa época do ano, época de 25 de dezembro, é uma época de muita chuva, então eles não estariam
presentes ali quando nasceu o Senhor Jesus Cristo, e quando foi lhes anunciado, eles dirigiram a manjedoura. Então essa situação não seria possível. Você tem algumas evidências que apontam que essa data está incorreta. Porque ela foi adotada? Influência, por exemplo, né, do culto à Mitra, que é presente na cultura romana. Você tem uma paganização do Natal. Outros elementos, a incorporação da árvore de Natal. O que é a árvore de Natal? De onde veio essa ideia de árvore de Natal? Aí você tem a incorporação de outros símbolos que certamente, se buscarmos a sua origem, eu nem pretendo fazer essa investigação aqui, mas se buscarmos a sua origem, vamos chegar talvez a uma espécie, a uma expressão espiritual envolvida nesse tipo de crença, numa crença muitas das vezes animista, que atribui alma, que atribui vida, inteligência humana a certos seres da natureza. E muitas das vezes trazem para dentro do seu lar algum elemento desse ser da natureza para cultuá-lo, para apaziguar, muitas das vezes, espíritos de ancestrais que podem estar se manifestando por meio daquelas ações da natureza, da chuva, de uma tempestade, de um acidente. Então acreditam que seja algum espírito de antepassado se manifestando nesses acidentes. Com isso eles o cultuam para o apaziguar e assim evitar algum problema para si. E aí nós temos, por exemplo, alguns elementos que podem ter origem nesse tipo de crença e pelo sincretismo que vai sendo praticado, né, no decorrer da história, ter sido incorporado à tradição cristã de uma forma totalmente absurda, né, uma forma aí totalmente de uma forma totalmente herética. E aí você tem essa mistura, né, com elementos que são estranhos à fé cristã. E aí você tem essa situação, a Páscoa, por exemplo, que foi totalmente paganizada também, né? Misturando aí com elementos também que a gente pode colocar como animistas, né? A presença aí do coelho, do ovo, isso não tem absolutamente nada a ver com o Pessach, isso não tem nada a ver absolutamente com a ceia do Senhor. Então você tem elementos totalmente pagãos que foram incorporados ao longo da história. Então, só para você ter um exemplo de como certas crenças estranhas, certas crenças externas, elas vão, de certa forma, ao longo da história, flertando e depois se misturando com outras crenças, né, com outros cultos. As religiões de servidão já aparecem entre as civilizações mais adiantadas, com cidades prósperas, comércio, indústria desenvolvidos. Estavam presentes no Egito, na antiga Mesopotâmia, estavam também entre os celtas, os germânicos, os eslavos, os gregos, os romanos, os semitas, os cananeus, os chineses, os japoneses, os astecas, os maias e os incas. Os seus deuses se mostravam mais poderosos aos senhores dos céus, da terra e das regiões inferiores, e a estes os homens prestavam culto e homenagens em busca de favores, porque acreditavam que os deuses estavam ligados aos fenômenos atmosféricos, regulando as estações do ano. Então temos aí outro aspecto, né? Enquanto um está buscando esses deuses como manifestações da natureza, outros na verdade acreditam que esses deuses, e aí temos a manifestação dessa expressão, né, de politeísmo de servidão, no qual esses deuses lhe causam medo, lhe causam terror, né? Então eles vão cultuá-los para que não sejam afetados, né, por esses deuses que controlam esses aspectos aí da natureza. O Deus Supremo não é um Deus criador, nem mesmo um Deus transcendente, porque ele mesmo surge do cosmos e por isso é identificado com o céu ou com o sol, doador de todos os bens e responsável pela ordem cósmica. Aí temos vários deuses, ele vai citar, por exemplo, o Egito aqui, onde cada um daqueles deuses estava ligado a determinada entidade, ou ao sol, ou a um animal, ao crocodilo, ou ao hipopótamo, né? Então, diversos tipos de deuses ligados a esses seres. No Egito, cada região tinha o seu próprio deus. Eram eles Amon, carneiro; de Tebas, Anubis, o cão selvagem, era um deus de Sinópolis; Atum, que é o touro ou o leão, era um deus de Heliópolis; Horus, que era o deus do céu, patrono da cidade de Bedete; Osíris, que era um cabrito, da cidade de Busíris, no delta; Ptah, protetor de Mênfis; Sete, na região do delta; Tote,
em Hermópolis. Quinum, carneiro, protetor de Elefantina. Min, que era um touro, deus de Coptos. Isis, deusa de Iseion. Ator, deusa de Afroditópolis. Bastet, deusa de Bubastes. Temos aí esta grande lista, né, de deuses associados a estes seres ligados a essas cidades. Essa lista serve para ilustrar as crenças comuns do passado, as situações peculiares de cada um daqueles deuses, quer beneficiando a lavoura, quer dando vitória nas guerras, quer trazendo saúde e fertilidade ou capacitando os médicos no trabalho de mumificação dos mortos. Retratam as propensões humanas para crer e prestar culto a seres supostamente mais poderosos do que os homens e do que as forças da natureza, a fim de não serem punidos por qualquer ato de negligência. Aí você já tem essas crenças de integração que estão ligadas a seres, né? Essas crenças animistas, por exemplo, que estão ligadas à adoração de elementos da natureza. Aí você já tem aqui também a manifestação de politeísmo de servidão, onde enxerga esse Deus como a manifestação mesmo de algum desses elementos constituintes aí da realidade humana, né? Sendo animais, sendo o sol, sendo a chuva, né? Sendo então controladores desses aspectos aí do cosmos. Aí você vai ter uma espécie de religião também ligada de certa forma, a um intenso sentimento de vulnerabilidade ante essas ações dessas deidades e uma necessidade de estabelecer controle. Então, como que uma barganha. Necessidade de relacionar-se com esse Deus para que ele não lhe cause prejuízo. Relacionar-se com esse Deus para que ele não lhe cause problema. Então, aplacar a ira desse Deus. Aplacar, então, vamos dizer assim, o desejo desse Deus em trazer destruição por determinado motivo. Então eles vão como que realizar cultos e oferendas a fim de que esse Deus não lhe traga maiores prejuízos. Religiões de libertação. As religiões de libertação se preservaram mais do que a maioria das religiões de integração e de servidão, sendo conhecidas e ainda fortalecidas nos dias de hoje, como o maniqueísmo, o gnosticismo, o brahmanismo, o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o taoísmo e o confucionismo. Algumas dessas religiões são sincréticas, porque reúnem elementos, vamos ver aqui, porque reúnem elementos de outras religiões, como é o caso do maniqueísmo. Mas de todas as formas de deuses e crenças adotadas por essas religiões, nenhuma se assemelha ao hinduísmo, que agrega uma imensa lista de deuses, dos quais os principais são Indra e Sakal, cujo cargo é chefe dos deuses, Agni, Agni com corpo velho, barbas brancas e 4 mãos, que circundam no meio do fogo, e Vayu, que tem a forma da rosa dos ventos, Varuna, de cor branca e azul, leva o guarda-chuva, a clava e o laço, com o qual prende os demônios culpados. Yama, rei dos mortos, tem corpo verde, vestes vermelhas, coroa na cabeça, uma clava e um bastão na mão. Cavalga sobre o búfalo e é seguido por cães horríveis. Mara, a própria morte. Kubera, deus das riquezas, um deus gordo com veste branca, diadema, colares e brincos. Tem 3 cabeças, 3 pernas, 8 dentes, 2 ou 4 braços e segura uma bolsa de ouro. Vem sentado num carro puxado por homens. Kama é o amor, o deus que concede energia sexual e age no processo de fecundidade. É representado por um jovem exuberante com 2 ou 4 braços. Carrega consigo arco e flecha, uma tigela com flor de lótus e tem 2 esposas, Priti, a alegria, e Hati, o prazer. Ganesha, patrono dos intelectuais, tem cabeça de elefante, cor vermelha e carrega armas na mão, representando sua belicosidade. Surya, o deus sol, tem um carro guiado por 7 cavalos de ouro. Chandra, o deus lua, usa vestes brancas, tem um carro resplandecente com 3 rodas de 100 raios cada uma.
2 ou 4 braços, leva um cofre e uma coroa de preces. Bhargava, o deus Vênus, protetor dos demônios, e uma mulher montada sobre um camelo, tendo um arco na mão. Angaraka, o deus Marte, tem cabelos brancos, veste coroas de flores vermelhas e 4 mãos. Baspati, o deus Júpiter, mestre dos deuses e dos sábios. Manda, o deus Saturno, tem cor azul, é um velho disforme de mau caráter, usa lança, espeto, arco, um bastão e uma campainha, e cavalga sobre um corvo, um elefante. Naksatra, o deus das estações lunares e dos signos zodíacos. Então temos aí a manifestação dessas religiões chamadas aqui de libertação, dentro do âmbito ainda do politeísmo, isso mesmo. E aí nessa concepção que temos visto, nós vemos uma diferenciação em relação a essas demais manifestações, mas também ainda uma questão de embarcar dentro de si muitas deidades ligadas cada uma a determinado aspecto. Aí onde você vê, por exemplo, no demonstração que ele nos dá, né, nesse grande panteão que está presente aí no hinduísmo. O hinduísmo que, na verdade, qualifica-se também, né, dentro daquilo que vamos analisar sobre o panteísmo. Então, na concepção, enquanto uns dizem, olha, existem estes deuses que estão ligados a essas manifestações. Então, esses deuses são pessoais no sentido de serem responsáveis. Ou, no caso do politeísmo, como ele coloca aqui, de integração, esses deuses se fundem com seres inanimados da natureza, e como que são espíritos, né, que estão ligados a esses objetos, esses seres, esses elementos da natureza, ou deuses de servidão, que estão ligados a eventos, né, acidentes da natureza, e assim os controlam, e assim exercem poder sobre os homens. Ou no caso dessas deidades aqui, temos aí alguns deuses responsáveis, muitas das vezes, por alguns aspectos que são relevantes para o homem, como por exemplo o amor, como por exemplo a guerra, né, como por exemplo a riqueza. Então temos aí outra forma de manifestação. Agora, se entrarmos pelo panteísmo, analisando de uma forma mais específica, vemos, por exemplo, principalmente na ala mais bramânica, tá certo? Não tanto na questão mais baixa do hinduísmo, mas na questão mais filosófica, mais bramânica, que nas suas concepções filosóficas, Deus na verdade não é uma pessoa. Deus na verdade não é um ser identificável, ele está diluído na natureza. Deus é tudo e tudo é Deus, como a gente gosta de colocar. Então partimos mais aí para um panteísmo, né? Quando falamos aí de hinduísmo de forma geral. Agora, claro, o hinduísmo ele é muito extenso, é uma estrutura muito grande e é sincretista. Então ele incorpora muitas concepções. Do jeito que você tem um brahmanismo, né, filosófico, que encara Deus desta forma, sendo então esses diversos deuses aqui avatares que representam esse conceito diluído de Deus, esse Deus que está presente em todas as coisas, se manifestando por meio desses avatares. Então temos aí esta forma aí de hinduísmo, né? Temos essa forma aí de religiões de politeísmo de libertação, como ele chama aqui. Então as pessoas apelam a esses deuses para trazer este resultado, trazer esta eficácia sobre determinados aspectos da vida, sobre a guerra, sobre o amor, sobre a riqueza, né, sobre a doença. Então vencer sobre essas situações, apelando para essas deidades ligadas a essas manifestações. Religiões de salvação, diferentemente das religiões de categorias anteriores, com uma integração, servidão e libertação, são monoteístas, isto é, as religiões que acreditam em um único Deus. As religiões monoteístas são o judaísmo, cristianismo e islamismo. Mas é preciso estabelecer uma justa distinção em relação ao islamismo, cujo Deus, embora tente parecer-se com o Deus de Abraão, o mesmo Deus em que criam os judeus e cristãos, não corresponde a ele, de acordo com os escritos do Corão, né, ou do Alcorão. Se comparados com os escritos bíblicos, que descrevem seus atributos de onisciência, onipresença, onipotência, tanto o judaísmo como o cristianismo acreditam no Deus criador do céu e da terra, o qual se dá a conhecer aos homens por meio da revelação subjetiva, material,
né, natural, aliás, subjetiva, natural, e da revelação objetiva das Sagradas Escrituras. Então temos aí chamadas religiões de salvação. Dentro das religiões de salvação vemos essas manifestações do monoteísmo, quer no judaísmo, e aí temos esse tronco, né, judaico-cristão, porque o cristianismo surge de dentro do judaísmo e dá continuidade, na verdade, uma vez que nós utilizamos do texto base, o texto sagrado, né, que está presente no judaísmo, no Antigo Testamento, e o incorporamos ao Novo Testamento, colocando, na verdade, o cristianismo como um cumprimento, né? Então temos aí o Novo Testamento como cumprimento das profecias veterotestamentárias. Assim temos um tronco, uma ligação, né? Por isso dito cultura judaico-cristã. Agora, com relação ao islamismo, há um rompimento, né, nessa ideia, no sentido de que o islamismo, tendo surgido com Maomé, ele mesmo que aproveita, né, dessa tradição tanto judaica quanto cristã, porque Maomé era conhecedor dessas tradições, a sua revelação é independente, e na verdade ele acredita ser a terceira revelação, aquela que vem trazer que vem corrigir as anteriores. Ele acredita que veio corrigir as anteriores e trazer uma revelação definitiva. Então ele não está numa linha de continuidade, ele acredita ser, na verdade, a terceira e definitiva revelação, quando na verdade nós vemos a incoerência de muitas das suas colocações no seu livro sagrado, o Alcorão. Ok? Então há sim uma discrepância entre o Alá e Jeová, entre Alcorão e Bíblia Sagrada. Não estamos falando acerca do mesmo Deus, mesmo sendo as três uma religião chamada religião de salvação. Então temos um Deus que se manifesta de forma salvífica, trazendo uma palavra revelada para que o homem, em contato com essa revelação, possa religar-se a seu Deus e assim estar em comunhão com ele, sendo então salvo de seu pecado. Tá ok? Então temos de forma básica essa verdade, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo, quanto no Alcorão. Mas um contraste entre Alcorão e Bíblia Sagrada, no sentido de que Alá se manifesta de uma forma diferenciada em relação àquilo que vemos da revelação de Jeová e de Jesus Cristo no Novo Testamento. Veja, panteísmo. Conforme colocado em tela, na concepção panteísta, Deus e a matéria são uma só coisa. Na concepção panteísta, Deus e a matéria são uma só coisa. Panteísmo. O panteísmo é uma forma de monoteísmo, mas não o mesmo monoteísmo professado nas religiões monoteístas. O panteísmo é um termo composto. Pan, do grego todo, e teísmo, ou theos, do grego Deus. Ok? O que significa que tudo é Deus. Desse modo, tudo que existe, a mente, a matéria, formam esse Deus. O panteísmo, longe de ser uma forma religiosa ultrapassada e antiga, é bem presente na pós-modernidade e pode ser percebido até mesmo nos meios cristãos, e aí onde entra o risco. O panteísmo, desde suas manifestações mais antigas, mais arcaicas, né, até a atualidade, ele passa por algumas transformações e algumas adaptações. E principalmente ele tem um aspecto extremamente sincretista. Então ele incorpora facilmente elementos de outras profissões de fé, elementos de outras formas de pensamento. Ok? Então temos aí a situação na qual o panteísmo está presente no nosso meio de uma forma muito forte através dos movimentos denominados Nova Era. Então os movimentos de Nova Era, eles tentam enquadrar, né, tentam encaixar essa ideia de evolução da religião, evolução do ser humano, evolução do espírito humano, e esta evolução é dita por meio de uma incorporação de uma ideia universalista. Então não existe um salvador pessoal nem uma religião verdadeira. Existe sim uma verdade universal que, ao ser percebida, todos a percebendo, se desfarão então de seus conceitos fundamentalistas particulares e se integrarão num todo. Então temos aí, por exemplo, a revelação que eles trazem acerca do Messias, que eles dizem, olha, no cristianismo é Cristo, no islamismo é Maomé, no budismo é Siddhartha Gautama, no hinduísmo é Krishna, e por aí vai. Então eles dizem, olha, na verdade são todos avatares de um mesmo Deus, são todas manifestações diversas de uma mesma entidade. E aí, colocando dessa forma,
eles dizem que aqueles que rejeitam essa ideia, na verdade, são o que eles colocam como fundamentalistas, ou até cristofascistas. Em algum momento eles chamaram, eles colocaram desta forma, para tentar manifestar mesmo seu antagonismo a essa ideia de que exista uma revelação autorizada e verdadeira em detrimento das demais que serão então falsas. Então eles dizem: